Shalom, shalom, querida igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a pastora Ildalice, tudo bem? Estou aqui para trazer uma palavra do Senhor, estou aqui para trazer uma palavra real que faz sentido para mim e para você, em nome de Jesus. Hoje, igreja, hoje não, né? Mas assim, atualmente vivemos em um mundo, todo mundo sabe, né? Com barreiras, fronteiras, obstáculos, enfim, né? Mas a pior barreira, a pior fronteira são as barreiras internas, os obstáculos internos que cada um vive, né? Vive em sua vida, vive no seu interior, carregados de traumas, não é verdade? Carregados de sentimentos, não é verdade? Então, hoje eu quero trazer uma palavra que traz um significado muito importante para mim e para você, com certeza, não é? Porque o Senhor Jesus, ele nos diz na palavra que devemos ter a mente renovada nele, né? A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2 assim: "E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo, né? Mas no contexto de que experimente a boa, perfeita vontade e agradável do Senhor. Mas antes do Senhor, na palavra ela diz que a gente não deve nos conformar com este mundo que vivemos. Não devemos conformar com este século, não é? Porque, igreja, o mundo que vivemos nos influencia a adaptar o ambiente do qual é sugerido naquele momento, naquela ênfase, não é verdade? E sem contar que cada um já tem suas lutas espirituais interior, traumas, angústias, não é verdade? Mágoas, feridas que não foram curadas. E para essas feridas serem curadas, ela precisa de uma autocura, que é a cura da alma. E para trazer essa autocura da alma, é necessário que a gente venha fazer uma ressignificação da nossa alma, da nossa mente, trazer o que de fato nos atormenta. Porque, igreja, quantos em suas fases adultas traz bagagens, não é verdade? Do que viveu na infância. Na verdade, eu vou até mais profundo. Já começa desde o início da gestação da mamãe no útero, não é? Então, qual é a emoção que você está nutrindo? Qual é a emoção que você esteve nutrindo lá no passado, na sua infância, na sua adolescência, o seu meio que você viveu, os seus tutores que você viveu, não é verdade? Então, isso traz um significado muito importante na fase adulta, quando a gente decide viver, escolher uma família para que a gente venha estar também sendo provedor, sendo auxiliadora, e de que forma a gente está trazendo isso para a nossa família, para os nossos filhos, né? Então Deus nos diz que a gente não deve nos conformar com este mundo, com esse século. E de que forma eu faço isso? E de que forma a gente vai viver esse novo? É necessário que a gente tenha uma mente renovada, uma roupagem nova. Quando a gente tem uma roupagem nova, uma mente renovada em Cristo, igreja, a gente vai viver a boa, perfeita vontade agradável do Senhor. Porque quando a gente tem um guarda-roupa, né, vamos ilustrar aqui. Se tem lá roupa velha, ela não significa nada. Ela só está ali trazendo um peso físico e eu posso dizer também espiritual, que não vai agregar em nada, nem na minha vida e na sua. E o que a gente faz? A gente pega essa roupa e a gente simplesmente descarta ela. Uma coisa, né? Não tenho nada contra as pessoas que também fazem a doação. Mas até para você fazer uma doação de roupa, de algo, é necessário que também tenha uma utilidade para outra pessoa. Porque nem tudo que é descartável, porque se não servir para você, se tem alguma coisa que
não traz ali para você uma motivação de estar sendo usada, também não vai ter uma motivação para outra pessoa ser usada. Amém? Então é necessário que descarte. E quando a gente descarta essa roupa, a gente vai colocar ali uma outra nova, em nome de Jesus. Então a gente traz uma roupa nova, uma roupagem nova para ser ocupado naquele lugar do que estava velho. Não é verdade? Então a roupa nova ela está ali, ó, intacta, pronta para ser usada, vem ali cheirosa da fábrica com aquele cheiro maravilhoso de novo, não é isso? Então em nossa vida a gente também tem que aplicar o que o Senhor Deus nos ensina na palavra, que a gente tem que viver uma mente renovada, transformada. Uma mente renovada é uma mente também transformada em Cristo. A gente tem que permitir que o Senhor Jesus venha adentrar em nossas vidas e transformar a nossa vida através do Espírito Santo. Amém? E isso, igreja, eu tenho aprendido muito com o Senhor, né? Eu tenho afastado porque eu também estou estudando. Amém? E aqui a gente vai decolar em nome de Jesus, trazendo conteúdos que de fato vão estar edificando a mim e a você, não é? Nesse canal, nessa rede social, porque não adianta ser colocado aqui de qualquer maneira, mas tem que ser colocado da maneira que o Senhor nos pede para ser colocado, que venha fazer sentido para mim e para você dentro da palavra. Então a gente tem que buscar, se necessário, buscar uma ajuda, amém, né? Porque nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio, que às vezes pode ser também um hormônio, amém? E a gente tem que procurar nos cuidar. Afinal, a nossa composição é corpo, alma e espírito. Então a gente tem que alinhar, cuidar do nosso corpo físico, para que ele venha ser a morada do Espírito Santo, cuidar do nosso espiritual e cuidar também do nosso emocional. Amém? O nosso emocional, ele tem que ser nutrido da melhor forma possível. E essas emoções que aí muitas das vezes a gente traz essa bagagem, né? E a gente quer repetir essa bagagem que a gente trouxe dentro da nossa família, dentro do nosso lar, que muitas vezes acaba no desastre. Ela tem que ser ressignificada em nossa casa, primeiro em mim, primeiro em você, para depois ela transbordar e transformar. Amém? Então, igreja, eu convido a vocês para estarem aqui me seguindo, não, mas assistindo, fazendo parte desse conteúdo, porque a gente segue a Jesus. Amém? Mas está aqui fazendo parte comigo desse conteúdo que vai ser colocado diariamente em nome de Jesus, para estar edificando a mim e a você. Então, que tenhamos uma mente renovada, que tenhamos uma mente curada, que tenhamos o nosso físico cuidado, a nossa mente curada em nome de Jesus. E se necessário for, igreja, um cuidado de uma terapia, então que seja, em nome do Senhor. E eu quero estar trazendo aqui com vocês, dia a dia, conteúdos assim que vão estar de fato nos ajudando, nos amadurecendo, evoluindo espiritualmente. Então devemos sim viver, porque o nosso Senhor, o Criador, Ele quer que tanto eu quanto você, a gente venha viver o melhor dessa terra. Mas sem bloqueios, sem objeções, amém? Sem traumas. E esses traumas e essas objeções, ela tem que ser cuidada, curada, para a gente viver a glória do Senhor. Viver a glória, dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Faz sentido para você? Porque isso para mim faz, está fazendo muito sentido para mim. Então, que Deus nos abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E quem quiser, em nome de Jesus, uma oração, pode estar colocando o seu nome, vou ter o maior prazer em Cristo, estar orando, conversar comigo, pode chamar para conversar. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia abençoado, que o Senhor venha estar nos dando uma direção, de um discernimento espiritual sobre o que a gente quer viver,
sobre a gente, porque igreja, Deus ele tem um propósito para cada um, para mim e você. Deus ele tem um plano original. Amém? Deus ele é maravilhoso. E para que a gente possa viver esse plano original do Senhor, é necessário que a gente venha estar cuidando de nossas emoções, nutrir nossas emoções, trazer um ressignificado importante para mim, para você, nossas almas, ao nosso espírito, né? E viver de fato o melhor de Deus aqui nessa terra, porque Ele tem a boa, perfeita vontade do Senhor. Deus ele é soberano, Deus é pleno, Deus ele é maravilhoso. Então ele age no sobrenatural, a proporção que a gente vinha estar também nos dedicando a Ele, se colocando diante dEle, descobrindo nele qual é a melhor, perfeita vontade dEle. Deus ele tem que ser primícia em nossas vidas, ele tem que ser o centro. Igreja, e com Deus temos equilíbrio emocional, com Deus temos a cura emocional, a cura das feridas, porque Jesus ele quer curar, mas é necessário que a gente venha permitir que o Senhor Jesus venha nos curar. Amém? Para a gente viver de fato ter uma mente renovada, viver o renovo, ter a nossa alma, a nosso espírito e a nossa vida transformada como tudo. Porque Deus ele opera o poder dele para que nele verdadeiramente espera. Quando a gente espera no Senhor, ele opera o poder dele, transcende o poder dele para a sua vida, e aí você vai viver de fato o sobrenatural, o extraordinário. Isso não é conversinha, isso é real. Porque eu estou vivendo, né? Então, se eu estou vivendo, você também pode viver, em nome de Jesus. Eu sou convertida há 14 anos. E desde então, a cada dia eu venho buscando mais do Senhor. E não só se permitir ficar numa linha tênue, mas buscar conhecimento. Porque o Senhor diz que a gente cresce na graça e também no conhecimento. Então, o conhecimento nos enriquece. Faz com que você venha ter acesso real do Deus que você serve. Amém? E as Escrituras nos traz exatamente quem é o Deus que servimos. Então, igreja, vamos, em nome de Jesus, viver o melhor dessa terra. Vamos viver, em nome de Jesus, o melhor do Senhor, né? E não ter mais. Quando a gente abre esse conhecimento, a gente não tem mais escassez. A gente prospera em todos os âmbitos. E eu tenho certeza que você quer prosperar em todos os âmbitos. A prosperidade ela não está só ligada ao financeiro, mas a prosperidade familiar, a prosperidade espiritual, a prosperidade física, material, em todas as áreas. Então, precisamos nos cuidar sim, em Cristo Jesus. Amém? E assim agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando esse conteúdo com você. E até a próxima, em nome de Jesus.